sim, perfeito. A discussão paralela aqui embaixo está ótima, né? O mundo não é um catéter, o Miguel está dizendo. Mas esse catéter alimenta muita gente, né? Ah, e mantém vivo também, né? Mantém vivo. Mas aí chegasse a pincelar sobre isso, mas eu também já assisti algumas palestras até que tu deste, né? Junto com alguns outros colegas que trabalham com tecnologia, né? Eu sou um amante da tecnologia, estou virando um amante da comunicação também, apesar de não ter muito talento para isso, mas vou me virando. Eu vou te dizer que o teu Ibope está muito bom, hein? Eu acho que esse canal, na verdade, olha, minha filhinha apareceu ali, que saudade, embaixo. Sabes que, na verdade, a gente precisa primeiro justificando o que eu estava comentando agora, viu? Eu saí do ar agora, vou ter que cortar na edição, né? A emoção de ver que a filha tinha entrado ali. Mas tu sabes que eu acho que o objetivo desse canal, em primeiro lugar, era a questão da gente ter uma possibilidade de ter um lugar onde nós, né, médicos que eu considero médicos sérios, né, e por isso às vezes não temos tantos seguidores, né, porque não fazemos promessas e nem somos bonitinhos e nem nada mais, né, mas que a gente possa ter um lugar onde a gente possa falar de forma adequada, né, de um jeito que os pacientes, que as pessoas possam entender, né, e se comunicar. E isso depois fica gravado no YouTube e talvez vá muita gente poder ver. Mas assim, Nazi, das tuas palestras, tu falando da questão de tecnologia e falando muito sobre o futuro, né, da medicina. E não tenho a menor dúvida de quem está numa posição como tu estás, né, não tem como simplesmente trabalhar esse presente agora aqui, né, mas sim tem que olhar para um futuro bem distante, né, de organização. Né, e essas intempéries, como a Covid aparecem, né, e ela anda paralelo com o pensamento do futuro. Então, assim, eu te pergunto, além do que se projetava, né, que a gente já esperava de coisas e melhorias para o futuro e de crescimentos, né, a gente está vendo, falaste da questão da inteligência artificial, como é que tu enxerga a aceleração de possíveis melhorias, já que muitas coisas nos foram impostas pela pandemia, né? As circunstâncias nos impuseram, né? E agora a gente está aí tendo que fazer, né? E como é que tu enxerga isso em relação ao futuro? Está trazendo o futuro para mais perto? Rafael, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento ímpar, e para mim o que me parece ser talvez uma lição, um aprendizado dessa fase, é que eu acho que nós estamos inaugurando uma nova fase da sociedade moderna, e talvez a área médica e a área da educação sejam as duas áreas onde vão precisar se reinventar, repensar o modelo, tanto o modelo pedagógico como o modelo assistencial, né? E muita gente está chamando essa fase, essa nossa sociedade, no momento atual, da sociedade do conhecimento, né? Se a gente viu e está vendo a fragilidade do sistema como um todo, né? De um planeta que é extremamente vulnerável, quando um país como os Estados Unidos, que tem a melhor medicina, a medicina mais avançada do mundo, consegue morrer mais de 2.000 pessoas num dia, como foi o caso de Nova York há pouco tempo atrás. Nos Estados Unidos, diz que Nova York, nos Estados Unidos como um todo, 2.000 pessoas num dia, na cidade, no país mais rico do mundo, né? Então, o que essa epidemia assim nos traz, eu acho, como lição, é de que nós vamos ter que repensar o nosso modelo. Por exemplo, será que as universidades públicas e privadas,
elas não deveriam se reengajar num outro modelo pedagógico mais vinculado à sociedade? Será que os hospitais não deveriam, essa estrutura hospitalocêntrica que nós temos hoje, não deve estar mais, não deverá ser modificada, aproximando mais a comunidade dos hospitais? Será que não é possível que a indústria nos deixe na mão num momento desse? É incrível, não tinha máscara, Isso é impressionante. respirador, escudos. Os Estados Unidos, eu li uma reportagem exatamente falando sobre isso. Os americanos terceirizaram muita coisa para a China. Aliás, o mundo terceirizou. E nós ficamos numa crise dessa dependente da China. Então, não é possível que todos os insumos que o mundo consome hoje estejam na China. Então, esse momento revolucionou a sociedade atual. Né? Quando é que vocês iam imaginar que o petróleo, na história da humanidade, fosse valer menos $38? Sabe o que significa isso? Que eles estavam pagando para alguém armazenar petróleo, porque os tanques estavam repletos, caiu a aviação, caiu o automóvel. Então, a indústria diminuiu, o céu ficou mais limpo, o planeta ficou menos poluído, os acidentes diminuíram, a criminalidade diminuiu. Eu não sei, eu estou louco para saber se realmente a mortalidade geral aumentou. Porque até isso, eu essa semana fui atrás para saber se os cartórios e a nossa prefeitura tinha registrado aumento de mortalidade de outras doenças cardiovasculares. Ninguém tem esse dado ainda muito claro. É verdade. Então, eu acho que a gente ainda vai ter que aprender mais coisas sobre esse tema, mas eu não vejo outra saída se nós não tivermos uma mudança de atitude, especialmente das entidades de ensino. Né? Ensino, pesquisa. Eu acho que a universidade tem que se reinventar. A gente não ouviu nenhuma universidade dar um palpite nessa crise. Não dizer nada para a sociedade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho que todo mundo tem que estar engajado. Como é que só uma entidade ou outra isolada? Não pode, não pode. Algumas perguntas aqui, rapidamente. Não vou tomar mais muito teu tempo. Tem mais uns minutinhos? Claro. Tá. Então, aqui, ó, vem uma uma pergunta hora, do Dr. Leandro Zimmermann. Está aumentando muito aqui as perguntas aí. Eles estão vindo. Eu vou pedir para mandarem as perguntas para o meu WhatsApp. Tá. Aí fica mais fácil, porque a gente não passa correndo aqui. Primeiro, né? Alguém está falando aqui que aumentou muito a mortalidade cardiovascular, eu não sei, eu acho que foi a Sheila. Eu acho que foi na tua casa aí que mandaram. Eu acho que foi a Sheila. A Sheila até tem uns dados interessantes aí sobre o mundo, ela andou conversando bastante com o pessoal de Barcelona. Realmente, em Barcelona, as doenças cardiovasculares aumentaram, mas em relação à síndrome clínica, né? Do Covid. O sistema também ele é um sistema complicado, porque muitos médicos também não estão encaminhando para os hospitais os pacientes. A rede pública e privada, né? Porque acham que os hospitais estão todos cheios de Covid. Então, por isso é que eu fiquei curioso, eu estou louco para conversar com o Márcio, que trabalha com os dados da secretaria, para ele nos dar esses gráficos. Eu hoje tentei falar com ele, mas não consegui, para que a gente veja realmente qual foi o comportamento dessas outras doenças aqui no nosso meio. Sim. Bom, olha só, o Leandro Zimmermann, conhece? Fala, Leandrinho. O Leandro vai estar com a gente segunda-feira, inclusive. Então, olha assim, ele pergunta se todos falam no novo normal, né? O que tu pensa que será esse novo normal pós-crise? Né? O plano que tu imaginas é retomar o que havia antes, ou se tu já trabalhas com a ideia de trabalhar com outros patamares, para mais ou para menos? Eu acho, né, pelo que eu li, isso eu não tenho conhecimento de causa,
mas me parece que as estimativas são de que haverá uma redução de 20% nos empregos convencionais. Tá? As empresas aprenderam, e os hospitais e a sociedade, a viver o wireless, a distância, contatos remotos. Muita coisa eu acho que vai mudar na economia em função dessas mudanças do mercado, né? O que eu acho que parece que todo mundo está aprendendo é de que esta crise nos ensinou que ela foi um momento para nós nos conhecermos melhor, né? Sobre todos os aspectos, né? Inclusive empresarial, financeiro. Cada um de nós tem as suas reservas ou não tem nenhuma, uns estão cheios de dívidas, outros não. Nós vamos ter que nos preparar.